Ó, a Isabela fez uma pergunta legal aqui. Ela falou, voltando no papo da educação, Roger, como foi ser coordenador do PIBID e agora do RP? Olha, Se você quiser explicar também o que que é, só rapidinho, também. o PIBID é Programa de Iniciação à Docência, né? Era um projeto nacional que virou programa, e a ideia era que se estendesse, que você tem um grupo de alunos em que ele já é imerso na realidade escolar durante a graduação. Com o tempo, esse programa mudou, foi alterado por umas questões políticas, dentre outras, e dele que se quebrou em dois. O PIBID agora é esse programa de imersão para os 2 primeiros anos, e a primeira metade do curso de licenciatura, e a residência pedagógica, chamada de RP, é para a segunda metade do curso, né? Mas ambos são de imersão, né? Na época, o PIBID era como se fosse a junção do que é hoje o PIBID e o RP. Então, eram alunos desde o início até o final, e dava-se preferência para quem estava no final do curso, para ter a possibilidade de participar do PIBID, né? Esse era o critério que nós utilizávamos na Unesp. Eu gosto muito, muito, muito de estar no meio de grupos de discussão. E coordenar o PIBID, ou o RP agora, que o RP ainda estou muito no início, mas o PIBID era legal porque, como eu disse para vocês, eu gostaria de ter ficado mais tempo na sala de aula da educação básica. Isso é um ponto. Outro, eu saí da educação básica já faz mais de 10 anos. Só na Unesp eu já estou praticamente 10 anos. Isso eu já estava em outra universidade antes, a Universidade de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina. Então, imagine, eu saí da sala de aula da educação básica como professor em 2008. Passam as contas, faz 12 anos, né, que eu saí da sala de aula, mais de 12 anos. O que acontece em 12 anos? Poxa, imagina como era o Brasil há 12 anos. Quanta coisa não mudou. Como que eu posso continuar sendo um professor da licenciatura sem conhecer a sala de aula? A gente especula muito como professor. Por isso que eu digo, eu me sinto muito mal trazendo uma metodologia para a sala de aula, dizendo assim, essa é a metodologia que dá certo. Não. Eu ofereço, mas os alunos que vão ter que ir no dia a dia descobrir se aquilo funciona ou não. Porque mudou muito o Brasil. E por que eu estou dizendo isso? Porque estar num grupo de alunos que estão imersos na escola nos oportuniza conhecer muito também da escola e saber como que a escola está no dia de hoje. Porque não são só alunos, né? O grupo é formado por alunos da universidade, professores da escola, que são chamados de supervisores, né, no PIBID, e preceptores no residência pedagógica, o coordenador no PIBID e docente orientador no residência. Enfim, é muito legal nesse sentido de conhecer mais. E outra, é muito legal ver gente num grupo, né? E as pessoas são muito mais motivadas nesses programas do que, por exemplo, numa turma de uma disciplina. Numa disciplina, às vezes as pessoas só estão lá porque precisam fazer aquela disciplina. Num RP, num PIBID, no PET, eu vejo as pessoas fazendo as coisas porque elas pegam um gosto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né? E o terceiro, é que uma coisa que eu aprendi, que em grupo as pessoas saem muito mais fortalecidas ali. E é bonito de ver que às vezes algumas pessoas entram vulneráveis no sentido de às vezes não estarem bem no curso, entram para um grupo, e o que a gente acha é mais trabalho, vai dificultar a vida desse aluno, e se tornam muito mais críticos, muito mais conscientes, muito mais autônomos. Então, você vê uma transformação muito mais de perto nesses grupos, né? Então, para mim, é uma experiência muito bacana. O que é negativo só de tudo isso? Eu gostaria de só ser coordenador do PIBID, ter sido, ou só ser coordenador do RP. Porque eu gostaria de me envolver mais, de estar mais indo para a escola e discutir mais, e estar mais junto. Infelizmente, na universidade hoje, na Unesp, nós estamos fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, né? Eu sou coordenador do programa de pós-graduação, sou coordenador do RP, sou editor-chefe do Bolema, sou vice-presidente da CCPG, e daí você começa a se dividir muito, e isso para mim é negativo. Por quê? Porque daí eu sinto que os alunos gostariam de ter mais perto, né, esse professor para discutir no dia a dia, e não uma vez por semana ou 2 vezes por semana, que é o que na prática a gente consegue fazer. E da nossa parte também, porque assim, eu consigo aproveitar um pouco da experiência desses alunos nessa sala de aula, mas não quanto eu gostaria. Né? Cara, e eu gostei do que você falou, que eles trazem um pouco da vivência de como a escola tá para você, por causa que você é formador de licenciandos, né? Não tem como você querer ser um formador de licenciandos sem estar em contato com como está a escola atualmente.
Então, de certa forma, eles estão ajudando você como professor da faculdade e ajudando nesses programas e tudo mais como coordenador, né? Achei isso muito legal, você ter falado. E sabe, tem uma coisa que a academia, às vezes, entra numa... A academia é cheia de vaidade. Vocês já sabem disso. Vocês conhecem os professores dos diferentes cursos. Tem alguns mais vaidosos, outros menos vaidosos. Mas eu até diria que a academia ela se sustenta com essa vaidade. Porque as condições de trabalho são cada vez piores. Mas tem uma questão de vaidade do professor da universidade que sustenta, mas também barra muita coisa. E um dos piores problemas do professor universitário hoje em dia é que ele se considera acima do que acontece no chão da sala de aula. Você trazer esses grupos em que você tem professor da universidade, professor da escola, você coloca em xeque. Você percebe que o professor da universidade não é aquele professor que mais sabe como dar aula, como estar numa sala de aula. Você tem diferentes elementos ali que se conectam. E é muito interessante isso daí, sabe? Para também tirar essa posição do professor acadêmico que, não, às vezes, tem professor que nunca pisou numa sala de aula de educação básica, mas está formando licenciandos, e mais que isso, ele entende que tudo que ele fala é o mais importante para esse licenciando, sem nunca, às vezes, ter pisado no chão da educação básica. E o problema o meu problema não é o professor que traz como possibilidade, mas o problema é o professor que traz a certeza. E, para mim, sempre desconfio. Toda certeza é para se desconfiar, né? E isso é um problema do professor universitário muitas vezes. A vaidade do professor universitário, ela coloca as certezas dele à frente da experiência da escola, né? Eu acho que esses Muito. grupos eles ajudam a quebrar um pouco isso. Ó, a Lunatic falou, primeira vez que eu escuto um docente assumindo que essa vaidade existe. Gente, mas Muito legal. não é tão na cara, não. Eu vejo. Esse é um dos maiores problemas, sabe? É um dos maiores problemas também é o que sustenta a universidade pública no Brasil. Infelizmente é isso. Por quê? Porque isso está produzindo uma coisa muito negativa, que é o latismo, né? Vocês já viram? Currículo Lattes, que você tem que ter muita produção, e às vezes você nem liga se as pessoas vão ler ou não, desde que você tenha a produção. Ixi, essa daí é uma história longa, essa verdade. Às vezes nem pela qualidade da pesquisa, mas acumular repertório, investir tempo suficiente no negócio para simplesmente conseguir, né? Às vezes não. Mas às vezes até tem muita coisa de qualidade, mas o ponto é que às vezes a qualidade, sem abertura para o diálogo, é uma qualidade que morre ali, né? Porque assim, sabe, se você não conhece o outro, você não cria um espaço ali no meio de conversa, né? E quando eu falo o outro, é o outro artigo, é outro professor, é o outro aluno, é o outro professor de educação básica. Enfim, eu gosto de investir nesses espaços dialógicos. Eu já não consigo mais, quem aula comigo já sabe disso. Eu sempre tento variar metodologicamente. Por quê? Porque sempre eu estou insatisfeito com uma postura fixa, que parece que eu não estou assumindo o que está me chegando. E outra, eu já não consigo mais dar uma aula em que eu fico falando todo o tempo e as pessoas escutando. Quem tem aula comigo sabe, são espaços de discussão, sabe? A gente vai ter que criar junto. Porque, sabe, eu me sinto impostor. Imagina, há 50, 100 anos, há 100 anos, o que você tinha? Você tinha o professor, a igreja e a família como fontes de conhecimento canônicos. Hoje, poxa, 20 minutos que você ficar na internet, às vezes você vai conseguir aprender muito mais coisa que o professor aprendeu sobre aquele assunto na vida. Então,